Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Jazz, da Toni Morrison, que foi um dos livros que apareceu aqui na lista de 12 obras para 2023 no canal. Se você assistiu o vídeo que apareceu aqui no canal recentemente sobre o Grande Gatsby do Fitzgerald, eu queria que você pensasse um pouco naquele enredo do livro e imaginasse totalmente o oposto para a gente conversar aqui sobre o jazz. Por quê? No Grande Gatsby, o Fitzgerald imagina, né, e ele conta pra gente um pouco de como eram os Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial e pré-quebra da Bolsa de 1929. Então, lá no Grande Gatsby, nós vemos um Estados Unidos rico, emergente do ponto de vista econômico, com pessoas esbanjando, com pessoas que davam festas, aquela coisa da era do jazz, da era das grandes festas, sob o ponto de vista de personagens totalmente privilegiados e podres de rico, como a gente tinha comentado no vídeo do Gatsby. Em Jazz, a Toni Morrison leva a gente até os Estados Unidos, mais ou menos daquela mesma época. Se não me engano, aqui a história se passa em 1926, então é pós Primeira Guerra Mundial e pré-quebra da Bolsa, assim como o Grande Gatsby, mas são pessoas totalmente diferentes que ela nos apresenta aqui no livro. No Jazz, nós somos apresentados a um país também emergente, também que estava se desenvolvendo, mas sob o ponto de vista de personagens que estavam à margem. Enquanto no Grande Gatsby nós acompanhamos os personagens ricos e brancos, aqui nós somos transportados para um bairro muito pobre de Nova York, um bairro negro e com protagonistas negros e pobres. Então é um livro que traz uma temática totalmente diferente do Grande Gatsby. E para mim foi muito interessante ler o Jazz da Toni um pouco tempo depois que eu fiz a releitura do Grande Gatsby, porque para mim o Jazz é como se fosse um anti-Gatsby, se a gente pode falar dessa maneira, no sentido de que mostra personagens tão diferentes daquela imagem dos Estados Unidos que a gente tem. Então, do que fala exatamente o Jazz e por que é uma obra de uma autora tão importante? E aqui cabe a gente colocar um parênteses, que a Toni Morrison foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Isso aconteceu lá em 1993. O Jazz conta a história de um casal cuja convivência e cuja vida em comum é totalmente destroçada após o Joe, né, que é o marido, começar a se relacionar com uma mulher consideravelmente mais jovem. Essa mulher morre em circunstâncias que a gente vai ficando sabendo aqui logo no começo do livro, mas isso vai sendo se desenvolvido ao longo do enredo. Mas essa amante morre, essa amante chamada Dorcas, e a mulher do Joe, a Violet, no dia do velório da Dorcas, né, do velório da amante do seu marido, a Violet chega no velório com uma faca e ela tenta retalhar, ela tenta machucar o rosto da amante que já estava morta. Então começa muito pesado e é uma história muito pesada. Mas é a partir dessa morte trágica, a partir desse acontecimento tão pesado no velório, é que a história começa de uma forma que lembra muito uma música ou um show de jazz. O título aqui não é por acaso. Nós vamos acompanhando a história de cada um desses personagens, entrando bem fundo no psicológico de cada um deles, como se fosse uma banda de jazz se apresentando e com improvisações e com muito ritmo. Nesse sentido, a narrativa, ela, para mim, pelo menos, ela foi um pouco desafiadora, porque não é um livro fácil de ler nesse sentido de que a história vai se desenrolando de uma forma totalmente linear, com começo, meio e fim, com os parágrafos se entrelaçando entre eles para compor um todo. Aqui a Toni Morrison pega isso e também inverte, porque os pontos de vista, a narrativa e a história mesmo é contada como se fosse
um concerto de jazz. Então tem muitas indas e vindas, tem muito improviso, às vezes a narração está contando aqui de um fato presente, volta para o passado, depois vai para o presente de novo, imagina o futuro. Então para mim foi uma leitura desafiadora, porque é uma leitura que requer assim atenção máxima, porque se você de repente começa a ler e se dispersa um pouco, você tem que voltar, porque às vezes o parágrafo posterior já está contando uma outra história do que o parágrafo anterior. Mas é uma leitura muito rica. Isso para mim foi um dos pontos altos, assim, essa coisa do ritmo, da música, do jazz, aquela coisa do improviso, de uma forma escrita, eu achei totalmente inovador e muito legal de acompanhar, embora desafiador, algumas pessoas podem achar até difícil acompanhar a leitura aqui do jazz, mas é muito bem escrito. E aí, a partir desse velório, a gente vai conhecendo o psicológico dessas personagens, e aqui, para mim, pelo menos, o destaque do livro é a Violet, mas não só a Violet, mas todas as outras personagens femininas que aparecem aqui no livro, tanto direta quanto indiretamente, são muito bem trabalhadas e são muito complexas. Não tem aqui nenhum tipo de maniqueísmo, todos os personagens são muito complexos e tem um aprofundamento psicológico muito legal. Então, nesse sentido, para mim, o jazz é um complemento, mas ele não é um complemento como um acessório. O jazz é uma obra totalmente completa e grandiosa, eu achei, de uma autora bem importante, mas que pode ser lida como um complemento, na minha opinião, ao Grande Gatsby. Porque se o Grande Gatsby mostra aquela elite emergente dos Estados Unidos, aqui no jazz nós nos lembramos das pessoas que não têm privilégio, das pessoas que vivem à margem, das pessoas que estão na pobreza. Então foi uma leitura muito boa, valeu muito a pena, foi meu primeiro contato com a ficção da Toni Morrison, uma autora que tem muitos livros muito famosos já publicados, alguns até adaptados já para filme, e para mim foi uma boa porta de entrada. Não foi uma leitura fácil, não só pela forma musical que o livro é composto, mas pelo enredo também, que é extremamente pesado. Mas é um livro que vale muito a pena. Se você ainda não leu Toni Morrison, eu recomendo muito. Foi uma leitura muito boa. Não li os outros livros dela para dizer se o jazz é uma boa porta de entrada ou não, mas para mim foi, porque me deu muita curiosidade para ler os outros livros dela. Então foi uma leitura que para mim valeu muito a pena. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, seu comentário, de se inscrever aqui no canal. Aqui na descrição eu vou deixar o link de compra do livro, lembrando que se você comprar o jazz ou qualquer outro produto através do link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!